Olá, meus alunos. Dando continuidade à nossa matéria, na última aula, nós falamos sobre a expansão do modelo fordista após a quebra da Bolsa de Nova York. Falamos também as características do Fordismo. Então, esse início do Fordismo como modelo a se expandir após a quebra da Bolsa de Nova York, década de 30. Não significa dizer que Ford já não tinha esses princípios antes da quebra da Bolsa. Mas vai ser, a partir da crise de 29, a expansão da mentalidade da produção em massa para consumo em massa. Produzir em massa, linha de montagem, geração de um grande número de empregos e com um grande número de trabalhadores com empregos fixos, isso se desdobra em consumo. Agora chegou o momento de nós estudarmos o auge e a crise do Fordismo, ok? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar do auge. Na nossa próxima aula, nós falaremos da crise do Fordismo, mas dando continuidade, é claro. Auge e a crise do Fordismo. Esse auge do Fordismo nós vamos ter após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, nós teremos o auge do modelo fordista. Deixa eu diminuir aqui para eu não ficar na frente de vocês. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 45. Obviamente que impactou a economia do mundo. Após a Segunda Guerra, o parque industrial americano cresceu a produção, oferecendo produtos ao seu consumo interno e exportando produtos, insumos, máquinas aos outros países destruídos pela Segunda Guerra. Estamos a falar principalmente da Europa. A Europa, durante esses anos de Segunda Guerra, foi muito atingida, porque ela foi o palco de todos esses anos da chamada Segunda Guerra Mundial. A Europa apresentava o parque industrial destruído, campos agrícolas destruídos e precisava se reconstruir. Não se esqueça que o próprio Estados Unidos organizaram o Plano Marshall de empréstimos à própria Europa para ela se reconstruir. Com esses empréstimos, os países europeus passaram a importar dos Estados Unidos. Queridos, então a indústria americana, após a Segunda Guerra, ela vem a todo vapor, produzindo para o mercado consumidor americano e produzindo para a exportação para diferentes regiões do mundo, e principalmente para a Europa, a partir do início do Plano Marshall, que foi em 1948. Qual vai ser o resultado desse forte crescimento econômico americano? Anos 50, pós-Segunda Guerra Mundial. Estou seguindo o nosso slide. Pós-Segunda Guerra Mundial, anos 50, um forte crescimento da economia dos Estados Unidos. E esse crescimento gerou uma taxa de desemprego muito baixa, que chegou a alguns números de menos de 3% de desemprego. Vamos pensar de uma outra forma. Imagina uma sociedade americana com uma taxa altíssima de empregabilidade. Imagina uma força de trabalho americana quase que pleno emprego, ou seja, praticamente toda empregada. E vou repetir, em alguns momentos o desemprego chegou a uma taxa de cerca de 3% de desemprego. Ou seja, você tem mais de 90% dos trabalhadores, se você quiser ser bem fixo, quase 97%, é que eu não quero arredondar esses números, de trabalhadores americanos empregados, trabalhando, produzindo, pagando impostos. Essa baixíssima taxa de desemprego raciocina por outro lado, uma elevadíssima taxa de trabalhadores empregados com salários fixos. Imagina Fordismo, salários fixos se desdobrando num padrão de consumo altíssimo interno. Além de trabalhadores empregados com salários fixos, o que viabiliza um consumo de massa, você teve o auge de seguridades sociais nos Estados Unidos,
que é o chamado welfare state, ou, se você quiser, foi o auge do estado do bem-estar social. O estado do bem-estar social criou um conjunto de garantias sociais que favoreciam o consumo. Exemplo, seguro-desemprego. Além do desemprego ser baixíssimo, caso algum trabalhador ficasse desempregado, ele receberia seguro-desemprego, garantindo a ele um consumo. Antes da existência de seguro-desemprego, claro que no século XIX não existia seguro-desemprego, o trabalhador desempregado, se ele está desempregado, não tem salário, não consome, ou consome com as reservas que ele tinha feito anteriormente. Agora, o trabalhador desempregado com seguro-desemprego, ele vai ganhar uma remuneração, é óbvio, um auxílio governamental menor do que o seu salário, mas o consumo dele não zera. Ou seja, os Estados Unidos, além de uma empregabilidade altíssima, aquele que tivesse desempregado teria seguro-desemprego garantindo o seu consumo, que é o vetor do próprio sistema fordista. O modelo fordista, ele está baseado no consumo. Então, qual a preocupação? O trabalhador desempregado, sem salário, não vai consumir. O que o Estado do Bem-Estar Social garantiu? O seguro-desemprego. Márcio, você só botou o seguro-desemprego, então pode anotar uma outra característica do estado do bem-estar social, a aposentadoria. O que é a aposentadoria? O próprio governo vai realizar essa seguridade social a partir do momento que o trabalhador pagou ao longo da sua vida, o trabalhador contribuiu ao longo da sua vida para a sua aposentadoria. Quando ele chegar na fase senil, ou seja, na velhice, ele vai receber a aposentadoria. Vou fazer uma leitura sobre isso. Os trabalhadores idosos, para o sistema produtivo, eles já não são mais trabalhadores produtivos, mas para o Fordismo eles não podem deixar de consumir. Ou seja, qual a mentalidade do Fordismo casada com o estado do bem-estar social? O idoso, ele pode não ser mais um operário produtivo pelas suas limitações físicas, mas ele não pode deixar de consumir. Precisamos garantir o consumo do idoso, aquele que não mais trabalha. Por isso, a aposentadoria. A aposentadoria também é um exemplo de uma seguridade social. Claro que isso vem num discurso de avanço social, que significa, sim, um sistema de proteção social. Mas você tem que enxergar essa aposentadoria na aula de Fordismo como uma segurança ao consumo. O trabalhador fica idoso, mas ele não pode deixar de consumir. Como é que ele vai consumir se ele não está trabalhando? Através da aposentadoria. E o trabalhador desempregado, se ele não está trabalhando, ele não tem salário. Ele vai afetar o grande eixo do sistema Fordismo, que é o consumo, para que não afete seguro-desemprego. Márcio, então eu percebo um casamento entre modelo fordista e o estado do bem-estar social. Sim, as seguranças sociais do estado do bem-estar social garantiram consumo para o modelo fordista. Em contrapartida, o modelo fordista, tendo consumo, garante empregos aos trabalhadores. E esses trabalhadores empregados vão pagar impostos para o Estado. O Estado, da onde vem a receita do Estado de impostos? Quanto maior o número de trabalhadores empregados, maior a arrecadação de impostos. Ponto. Elevada taxa de consumo interno. Sim, gente, se nós tínhamos um período americano de pleno emprego, de uma taxa baixíssima de desemprego, significa que grande parte dos seus trabalhadores empregados com salários fixos. Isso se desdobra em consumo. Então, nesse momento, nos chamados anos dourados americanos, por isso que não é qualquer época do planeta que recebe, não é qualquer época histórica, me desculpe, não é qualquer época histórica da civilização que recebeu um nome de anos dourados. Imagina uma sociedade com alta taxa de emprego, com seguranças sociais criadas pelo estado do bem-estar social e, além disso, um padrão de consumo que até então não se tinha visto, as camadas de menor renda. Então, nesse momento, taxa de consumo interno, ela se expande
as camadas até consideradas de classe média baixa. É o momento que se consolida e, na verdade, é o grande auge do consumo em massa. É o momento que você passa a ter o operário comprando geladeira, o operário comprando carro, os eletrodomésticos. Ou seja, eu tenho emprego, o sistema defende a elevada empregabilidade, que é o modelo fordista. Se eu perder o emprego, o Estado me garantirá seguro-desemprego. Ao envelhecer, terei aposentadoria. Olha o conjunto de seguranças. E, além disso, eu passei a consumir mais. Então, anos 50 é o auge, é o apogeu da mentalidade da produção em massa, emprego, elevada empregabilidade e consumo em massa. É o primeiro momento que você passa a ter trabalhadores chegando assim, ao processo, ao acesso de consumo em massa. Além disso, expansão das multinacionais. E óbvio que você vai imaginar a grande força das multinacionais americanas, não unicamente americanas, mas é claro que as multinacionais americanas se expandindo com muita força nos anos 50. Esse auge do Fordismo, anos 50, ele combina com o auge do Fordismo, com o auge do welfare state, também na década de 50, e não à toa, repito, não à toa essa década ganha um nome tão peculiar num processo histórico chamado de Anos Dourados, os anos de ouro, emprego, consumo e seguranças sociais garantidas pelo Estado do bem-estar social. Auge do modelo fordista, que eu estou enfatizando porque é o tema da nossa aula. Um abraço e até a próxima aula, quando falarmos sobre a crise do modelo fordista.